Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar dando início à primeira aula aqui gravada na telinha, né? Você pode ver, eu consigo rabiscar aqui e tudo mais. Vou começar aqui dando a aula de português, fonética e fonologia. Gente, assunto muito importante, muito cobrado e que é a base de tudo para você que vai começar aí seu estudo, seja para carreira militar, carreira de concurso, também para vestibular, por causa que é o básico do básico, é a base de tudo. É que nem soma e subtração em matemática, sabe? Vamos lá, fonética e fonologia. Galera, se tiver qualquer sugestão, pode deixar no comentário, elogio. Se você também não gostar, pode falar. Mas deixa aí no comentário o feedback para eu estar melhorando. Ou tá aí tentando melhorar, né? Que nem tudo vou conseguir, mas vamos lá, né? Bom, fonética e fonologia seria o estudo do quê? É o estudo do que a gente fala, né? Ele estuda como a gente fala as coisas e tenta representar isso na grafia, né? Porque querendo ou não, a grafia não é nada mais, nada menos que a gente tentando colocar o que a gente fala em algo escrito. Por isso que existem elementos que nem a marca de nasalidade, que seria o tio, que seria o an, acento, que aqui dá o sentido de o. Porque se fosse tudo a, o, como a gente saberia que, por exemplo, é pé e não p? E por aí vai, galera. É um exemplinho bobo, mas é só para vocês entenderem o porquê tem todo esse estudo em cima do som, beleza? Então, bom, começar aqui pelo básico, que seria entender o que é uma vogal. Ué, mas sempre aprendi na minha vida, Gustavo, que vogal é A, E, I, O, U. Bom, num ponto não está errado, mas não está 100% certo. Quem a gente pode afirmar categoricamente que é 100% vogal? É o A. Oxe, mas por que, Gustavo? Bom, vamos às explicações, galera. É por causa que existe um elemento chamado semivogal que a gente vai ver já já. Que aí quem pode assumir o valor de semivogal são todas as vogais exceto o A. Interessante, né? Sua cabeça está fazendo um plot twist aí. Bom, vamos às explicações. O que acontece nas vogais e nas semivogais? As vogais elas têm como um nível, sabe? O A é mais forte que o resto e entre elas também tem uma briguinha. E é mais forte que X, que é mais forte que Y. Se a gente fosse colocar numa linha, seria assim, ó. O U a gente deixa de fora por causa que ele tem que ser analisado à parte. Mas em suma, a gente tem isso daqui, ó. Quanto mais para cima, mais forte. A gente vai usar isso daqui mais vezes, galera. Mas já para vocês terem uma noção, tá aí. A, O, E, I. Quanto mais para cima, mais forte. Então, E é mais forte que I, que é mais fraco do que O, que é mais fraco do que o A. Beleza? Show de bola. Então vamos lá. O que acontece? A gente só pode ter uma vogal em cada sílaba. Então se a gente tem, por exemplo, aspirador. Show de bola. Aspirador. Legal. Quantas sílabas a gente tem? Uma, duas, três, quatro. Quatro sílabas. Então quantas vogais a gente vai ter? Quatro vogais. Ah, mas é fácil, né, Gustavo? Se a gente for pegar para marcar, elas estão aqui. O A, o I, o A e o O. É verdade. Peguei um exemplo fácil. E se a gente pegar, por exemplo, a palavra aqui, ó. A gente pegar ouvido. E aí? A gente tem quantas vogais? A gente tem três
vogais, a gente tem 4, ou a gente tem mais ou menos vogais. Bom, a gente aqui tem 3 vogais, galera. Ouvido tem 3 vogais. Acreditam? Se tem 3 sílabas, a gente tem 3 vogais. Eu já afirmei isso para vocês. O número de sílabas é um número de vogais, galera. Ó, esse I e esse O. Eles são as vogais. E esse U? Esse U é a semivogal que eu vou falar agora. Quando a gente tem um encontro entre duas vogais, a mais fraca se torna uma semivogal. Interessante, né? Então, se a gente pega, por exemplo, uma palavra que tem duas vogais em uma... É uma palavra aleatória, tá? Eixa. Ah, aqui, ó, eixo. Nossa, foi sem querer. A gente tem aqui, ó, a palavra eixo. Isso daqui não são duas vogais, galera. É só uma. Que no caso, se a gente for fazer a regrinha do A, O, E, I, o E é mais forte, então ele é a vogal. Então, se tem duas sílabas, duas vogais, I é uma semivogal. Então, vogal é isso daqui, beleza? E semivogal é quando uma vogal vai assumir um valor de Y, o U vai assumir um valor de W, mas ele não vai ser mais uma vogal. Então, por exemplo, em eixo, a gente tinha isso daqui, ó. Por causa que ele não é mais um I. O I que a gente conhece como vogal. Ele é qualquer outra coisa menos uma vogal. Ele é uma semivogal. Beleza? Show de bola. Qualquer dúvida pode deixar aí no comentário também, que eu vou estar sanando assim que possível. Beleza? Então vamos lá. Rapidinho aqui. E o que seria a consoante, Gustavo? Se, poxa, você já quebrou minha cara falando que vogal não é 100% A, E, I ou U. Só o A. Então o que é uma consoante? Tá, isso daqui não muda. É o resto. Ou seja, tudo exceto A, E, I, O, U. Ah, que bom, pelo menos isso daí não mudou. É, isso daqui não muda. Show. E agora a gente vai começar verdadeiramente o estudo. Isso daqui é só a base da base mesmo, só para você ter uma noção de como começar, beleza? Agora a gente vai começar aqui de verdade a estudar os sons e as grafias. E a primeira coisa que a gente vai ver, galera, é o dígrafo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito recorrente prova. Então tem que ficar ligado. O que é dígrafo, galera? Dígrafo, ele apresenta. Só pegar pelo próprio nome dele. Se a gente analisar o nome dele, di é 2, grafo, grafia, né? Duas grafias. Dígrafo apresenta duas grafias e um. Coloquei 2 aqui. Coloquei como número. E um som. Dá um exemplo? Claro. Vamos lá. Um exemplo de dígrafo. Passador. Ele separado silabicamente é assim, tá, galera? Não é junto isso daqui. A gente vai ver ainda nessa aula como é que separa a sílaba quando você tem esse tipo de coisa. Muita gente se enrola, mas é assim. O que é o dígrafo? Quando a gente lê passador, vou colocar aqui, ó. Passador. Esse SS, a gente lê ele? Não, a gente lê como se fosse uma coisa só, né? Passador, a gente não lê passador ou passador. É até difícil falar por causa que a gente tá tão acostumado a falar passador normalmente, como se isso daqui fosse uma coisa só, fosse uma coisa homogênea.
fica até difícil de desmembrar isso daí. Mas se a gente for analisar, não tem um só som, esses dois S's? Olha só, duas grafias, um som, me lembra alguém. Então eu acho, galera, que esse SS aqui é um dígrafo. Mas como a gente poderia escrever passador? Galera, vocês concordam que eu poderia escrever passador assim e não interferir em nada quando eu fosse falar? Sim, né? Não ia mudar em nada. Passador não deixou de ser passador porque eu escrevi assim. Lógico que a gente sabe que está escrito errado e tudo mais. Isso não vem ao caso. Mas em questão de fala, mudou em alguma coisa? Não. Então isso daqui é um dígrafo. Quando a gente pode substituir duas coisas por uma, sem perda fonética nenhuma, então caracterizou o dígrafo. Mas só que o dígrafo, ele tem mais de um tipo. Beleza? Só apagar aqui. Existem mais de um tipo de dígrafo. E quais são? Vamos lá, galera. Tem o vocálico e o consonantal. Dentro do consonantal, a gente vai ter um estudo mais aprofundado. Então vamos começar pelo vocálico aqui. Deixa eu só marcar. Show de bola. Dígrafo vocálico. O que seria? Seria uma vogal mais M ou N. Exemplo, a gente pode pegar aqui, ó, rampa. Quando a gente pega a palavra rampa, por exemplo, a gente vai ter a vogal A aqui, mais esse Mzinho aqui, certo? Alguma coisa impede a gente tem alguma perca fonética se a gente fizer isso daqui? Rampa, rampa. Não mudou em nada, galera. Então, esse é um dígrafo vocálico. É quando é com vogal. Quando uma vogal mais um M e um N aparecer, fique esperto. Muita chance de ser um dígrafo vocálico, beleza? Vocálico por causa que é vogal. É bem sugestivo o nome. O consonantal, pelo nome já deu para entender que são entre consoantes. Beleza? Daí a gente vai ter as separáveis e as inseparáveis. Inseparáveis. Show de bola. Vamos lá. Beleza? Deixa bem bonito, depois vocês tiram um print, tá? Separáveis. A gente vai ter RR. Beleza? A gente vai ter SS. A gente vai ter SC. SC cedilha. A gente vai ter XC. XS. E já vou colocar aqui para adiantar para vocês, para já explicar os dois de uma vez. Os inseparáveis a gente vai ter CH, LH, NH, GU, QU. Galera, o que acontece aqui? Vou começar pelos separáveis. Quando a gente pega, por exemplo, uma palavra com um dígrafo consonantal separável, seriam esses daqui. Sabe quando você está escrevendo, por exemplo, um texto, aí você tá lá, pá, não sei o que, cheguei no finalzinho aqui, aí tem que separar a sílaba, coloca aquele tracinho e continua aqui? Então, você não pode simplesmente, no meio de qualquer palavra, vir aqui separar. Por exemplo, estou escrevendo aqui, ratoeira, rato, aí eu vou continuar aqui, meu Deus do céu. Não é assim, galera. Tem toda a separação de sílaba e tudo mais. Você já sabe como é. Vou pegar aqui, ó, rato. Aí eu não vou pegar aqui e cortar do nada, entendeu? Isso daí é básico, beleza. Mas só que quando a gente tem uma palavra que nem o passador, que a gente tá aqui, passador, beleza? Mas só que vamos supor que eu tô mais aqui pro fim,
Cheguei aqui, passar. Ah, vou continuar aqui. São dois S. Não tem problema. Não, tá errado, galera. Por causa que o S, ele é separável. Ele não pode estar junto assim. Quando a gente tem uma palavra, um dígrafo separável, ele tem que acontecer isso daqui, ó. Passador. Ele não pode estar junto. Isso daqui é um dígrafo separável. Ele tem que estar separado. Ele não pode estar junto. Beleza? Então, se você vai separar aqui no finalzinho, tem que ser paz. Bota o seu tracinho e continua o passador aqui. Beleza? Show de bola? E se a gente pega uma palavra, por exemplo, com o final QU? O exemplo mais básico aqui, né? A palavra queijo. Como a gente separa silabicamente queijo? Queijo. Legal. Mas e aí? Isso daqui, posso separar de qualquer jeito? Não, né, galera? Ele não falou que é um dígrafo? Onde está o dígrafo aqui? Nesse QU, no próprio QU. Eu não posso escrever queijo assim? O que me impede? Nada, não teve perda fonética nenhuma. Então posso escrever assim. Mas eu posso pegar e fazer isso daqui, ó. Meto um Q. Posso fazer isso? Não. Não posso. Eu posso pegar a palavra, por exemplo, chuchu. Pegar aqui o... Vamos pegar aqui, ó. Chu. E depois continuar aqui? Não, por causa que é inseparável. Eles têm que estar junto. Eles não podem se separar, galera. Eles sempre têm que estar juntos, senão vai dar ruim para vocês. Não se separa esses carinhas e sempre se separa esses. Então, analisa, vê se é um dígrafo, mas não se pode separar esses caras, como exemplo do chuchu, do queijo e do passador. Fica esperto, fica ligado. Beleza? Então a gente já viu aí o os dígrafos, né, consonantais, separáveis e inseparáveis. Agora vamos ver aqui se está certo. Vou pegar aqui a referência, show. A gente já viu o dígrafo, certo? Mas ele tem um amigo, um primo. E esse primo dele é o dífono. Se o dígrafo apresenta duas grafias e um som, o dífono, melhor dizendo, apresenta dois sons e uma grafia. Ele é pão duro, ele economiza caneta, galera. O dífono, ele é o inverso. Vou pegar um exemplo aqui mais comum, muitas vezes cobrado em prova, táxi. Esse X aqui, ele tem algo interessante, né? A gente lê taxi ou táxi? Táxi, né, galera? E quem desempenha esse papel de dar esse som de X, esse KS? É o próprio X, né? Então esse X aqui, ele tem som de KS. Então é como se a gente estivesse lendo assim, ó. Táxi. Então a gente aqui tem o quê? 4 letras, mas só que 5 sons. Não é? Ou como cobram em prova, 5 fonemas. Enquanto na outra, se a gente pegar aqui a palavra rampa, a gente tem... Cadê? Aqui, ó. Palavra rampa. A gente tem 5 letras, mas só que 4 fonemas. Viu que é o inverso? Aqui a gente tem menos letra fazendo mais som, e aqui a gente tem mais letra fazendo menos som. Entendeu? Mas sempre tem que analisar aqui, ó. O começo para o final. 5 letras, 4 fonemas. 5 para 4. Aqui, diferente do dígrafo, 4 para 5. Show de bola? E é assim que analisa, tá? 4 letras, 5 fonemas ou 5 sons. Depende de como a prova pedir. Ela
a maioria eu já vi pedir como som, mas só que 90%, 99% pede como fonema, até porque eu estudo da fonética e fonologia. Beleza? Já deu para entender aí que é o dífono, né, galera? Então, ó, só abrir aqui o espacinho, vocês tiraram o print, fonética e fonologia. Pessoal aí do print, pegou aí o dígrafo, o dífono, beleza, show de bola. Agora a gente vai partir aqui só pro nosso amigo, o ditongo. Galera, o que seria o ditongo? Ele é um encontro de uma vogal, deixa eu colocar bonito, né? Ele é um encontro de uma vogal mais uma semivogal. Encontro de uma vogal mais uma semivogal caracteriza o ditongo. Então, a gente já viu lá em cima o que é uma vogal e uma semivogal. Então a gente já consegue desenvolver isso daqui. Quando a gente tem, por exemplo, pega aqui uma vogal e uma semivogal, a gente tem que ter uma palavra onde tem, por exemplo, um A e um E e um I, na mesma sílaba. Eles têm que estar na mesma sílaba. É vogal mais semivogal na mesma sílaba. Beleza? Então se a gente pega aqui, ó, uma palavra, um ditongo, ele tem que ter uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba, a gente pode pegar a palavra pão. Beleza? A gente não fez aquela coisinha lá do A, O, E, I? Então, se para cima fica mais forte, então o A, opa, então o A vai ser a nossa vogal. Aqui a gente tem uma vogal mais uma semivogal. Então isso daqui é um ditongo. Pão é um ditongo. Ela não foi voltando naquele gráfico. Ele não foi do mais forte, que é o A, pro O, que é mais fraco. Então, já adiantando aqui, é um ditongo decrescente. Ele decresceu. Decrescente. Ele tem marca de nasalidade. A gente lê pão, não é? Então esse ele não traz uma marca de nasalidade? Sim. Então é um ditongo decrescente nasal. Tá feita a análise completa de uma palavra. A gente destrinchou ela o máximo possível, galera. Não tem mais o que fazer em cima disso. É um ditongo nasal decrescente. Não tem mais para onde ir. A gente encontrou uma vogal mais uma semivogal, viu que ia do mais forte para o mais fraco e viu que tem marca de nasalidade. Marca de nasalidade é aquela coisa de em. Quando você vê algo com tio ou algo com MN, é bem. O tio é 100% de certeza, mas o M, o N é grande chance de ter marca de nasalidade sim, tá, galera? Beleza? Fechou. Agora o tritongo. Bom, se o ditongo é uma vogal mais uma semivogal, o tritongo deve ser algo parecido, né? Com certeza. É uma semivogal, vou colocar como SV, tá? Mais uma vogal, mais uma semivogal. Exatamente nessa ordem, por causa que se tivesse mais uma vogal ou fosse vogal mais SV mais SV, não, isso daqui não existe. E se tivesse mais de uma vogal é porque teria mais de uma sílaba. Se tá em sílaba diferente, não caracteriza ditongo, nem tritongo, nem nada do tipo. Fechou? Um exemplo muito bom é o nosso país vizinho aqui, o Paraguai. Se a gente for separar silabicamente, aqui nem precisou separar por causa que é um monossílabo, né? Se a gente for separar, Paraguai. Olha só que legal. Nem precisa muita análise, né, para saber que o A é a nossa vogal, né? Deixa eu marcar ela bonita aqui. Nossa vogal, semivogal, vogal, semivogal. Temos aí um tritongo.
ditongo. Fechou? É um ditongo. Opa, é um tritongo o quê? Crescente, decrescente? Bom, ele tava baixo, subiu, depois desceu. E aí, galera? Então essa daí vou deixar na descrição do vídeo para quem tiver interessado, hein? Já indo na descrição, deixar aí um comentário para ver se você gostou da aula, se não gostou, se tem alguma sugestão. Fechou? Mas a resposta vai estar na descrição, beleza, galera? Então fechou a parte aqui de ditongo, tritongo e por último o hiato só. Se o ditongo, tritongo é encontro entre vogais e semivogais na mesma sílaba, o hiato é o encontro entre vogais em sílabas diferentes. Sílabas diferentes. Como assim? Bom, vou pegar um exemplo aqui, a própria palavra hiato. I, a, to. Olha só. Olha que show de bola. A gente tem uma vogal aqui. Ela tá sozinha numa sílaba, uma vogal. Duas sílabas, duas vogais. Como eu disse, o número de sílaba define o número de vogais. Aqui é uma vogal, aqui é outra. Elas estão se encontrando aqui, ó. É um encontro entre duas sílabas. Opa, é um encontro de duas vogais em duas sílabas diferentes. Aqui não é por causa que ela... Se o O tivesse aqui, aí seria outra história. Seria um hiato pra cá. Isso não existe, tá, galera? Mas só foi um exemplo mesmo. Mas quando você tem sílabas diferentes, elas se tocando assim, por assim dizer, é um hiato. Fechou? Agora vamos partir. A gente já estudou aqui tudo que é possível de vogal e semivogal. Então vamos ver agora encontro consonantal. Beleza? Encontro consonantal. Bom, pelo nome acho que seria um encontro entre consoantes. Bom, se você pensou isso, você está certo. Olha só. Olha a evolução. Beleza? A gente tem alguns tipos de encontro consonantal. Os encontros perfeitos. Os imperfeitos. Beleza. Deixa eu colocar uma cor bonita. Um rosinha aqui. Beleza, para ficar melhor para vocês. O que é um encontro consonantal perfeito? É quando a gente tem um encontro entre duas consoantes na mesma sílaba. Quer um exemplo? Beleza. Palavra prato. Deixa eu colocar separado assim. Prato. A gente tem aqui, ó, duas sílabas. Opa, duas sílabas, mas a gente está analisando uma sílaba só, né? Claro. Aqui, ó, duas consoantes juntinhas. É um encontro consonantal perfeito. Eles estão juntos na mesma sílaba. Beleza? Tem muito mais o que aprofundar. É isso, galera. Viu duas consoantes juntas na mesma sílaba, encontro consonantal perfeito. O imperfeito em sílabas diferentes. Questão de lógica. Se perfeito é na mesma sílaba, imperfeito é diferente. Quer um exemplo? Optar. Deixa eu colocar já assim. Optar. Aí, ó. Olha o encontro entre duas consoantes em sílabas diferentes. Estão aqui, ó, dentro da caixinha. Não é? Tá aqui, ó. Estão dentro da caixinha, bonitinhas. Beleza? É isso. Viu duas consoantes em sílabas diferentes? Imperfeito. Viu duas consoantes juntinhas na mesma sílaba? É perfeito. Beleza? Agora só vou dar
aviso aqui, um cuidado para vocês, só para vocês ficarem espertos com algumas pegadinhas que podem colocar na sua prova. Cuidado. Alta periculosidade aqui, galera. Quando a gente tem uma vogal, eu vou dar o exemplo aqui, ó. A palavra, por exemplo, Atlântico. É uma palavra perigosa. Tá vendo esse cara aqui, ó? Não vai você todo bonitão, toda bonitona, falar que isso daqui é um encontro consonantal imperfeito, galera. Porque não é. A gente lê Atlântico, não é? Existiria algum problema se eu escrevesse assim? Alguma perda fonética? Não, né? Então agora, deixando de ser Atlântico da forma como é em cima, e sendo assim, ainda é um encontro consonantal? Não, né? Não existe mais consoante. Então, sempre analise se tem dígrafo, dífono primeiro, para depois partir para isso daqui. Fique esperto, senão você já ia marcar que é um encontro consonantal imperfeito e na verdade nem encontro consonantal existe. Beleza? Então, ó, vogal mais N é na verdade, vou colocar um exemplo, a N é um an. Aqui é an e aqui é an. Só mudei a forma de escrever. Beleza? Se quiser tirar um print da parte de ditongo, tritongo e hiato, que é a parte de encontro consonantal, o nosso cuidado. Eu só vou passar um bisuzinho rápido. Bisu. Bisu amigo. Bisuzinho do amigo. AM. AN. EM. EN. OM. ON. Na última sílaba, fique esperto. Na última sílaba, não estou dizendo que é no final de uma sílaba. Na última sílaba, vou até grifar. Na última sílaba é ditongo nasal. E eu te explico por que, galera. E por que não o U e outras letras? Bom, quando a gente fala, por exemplo, pum. Ah, ele soltou um pum. Você lê algo diferente? Ou você lê só pum? Nesse final, você lê um. Você lê isso. Não tem o que falar. Agora, por exemplo, quando você pega AM, EN, opa, A com M ou N, E com MN ou O com MN, ele assume uma fala diferente. Quando a gente mesmo fala, não é errado como a gente fala. É simplesmente como a palavra se assume. Ele fica com outra, como se fosse outra forma, como se não estivesse escrito exatamente daquela forma. Quando a gente pega uma palavra, termina em AM. A gente pega, por exemplo, eles cozinham. Cozinham. Você vê que esse final tem um final estranho, esse nhão. A gente lê como nhan ou nhão. Eles cozinham. Não tem mais cara de cozinhão. Não é estranho? Você vê que esse AM ele assume uma forma diferente? É por causa que ele é como se tivesse escrito assim. Eles cozinham. É estranho. Ou seria um U. Mas em suma, você só tem que entender que final de palavra, na última sílaba, AM, AN, EM, EN, OM, ON, fique esperto que não é um final comum. É um final com ditongo nasal. 100% cravado isso daí, galera. Mas fique esperto. Fala a palavra, nem que seja mentalmente, para você não ficar parecendo um doido na prova. Mas fala mentalmente a palavra para ver se realmente aquilo é o que parece. Beleza? Então é isso, galera. Qualquer coisa aí, deixa no comentário. Espero que vocês tenham gostado.
A resposta do Paraguai vai estar na descrição. E é isso. Valeu, falou.